Em uma sessão marcada por forte obstrução dos partidos oposicionistas, deputados e senadores protestavam contra a proposta que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento para atender a demandas de parlamentares. Os oposicionistas afirmavam que este recurso é uma recompensa pelos votos a favor da reforma da Previdência. A base do governo defendia a aprovação da proposta. O PLN 18, ele leva recursos para os municípios, recursos para a educação, recursos para a saúde, para a infraestrutura, para todos os estados da federação. Nós estamos só denunciando que o fator de liberação desse recurso é porque votaram para tirar direitos da aposentadoria do povo. E pior, tiro da educação. Tiraram 1 bilhão da educação para remunerar deputado que votou para tirar direito, não dá para aceitar. A gente precisa destravar o país. Nós precisamos fazer com que os investimentos possam acontecer nos 4 cantos do Brasil. E, inclusive, eu faço um apelo aos senadores, às lideranças do governo, seja na Câmara e no Congresso, que atuem para que a gente vote esses PLNs. Em torno de 1 bilhão e 50 milhões, ele tira da educação, presidente. Só para você ter uma ideia, 172 bilhões do Ministério da Educação, 450 bilhões das universidades e institutos federais de educação. Nós temos o FNDE, 253 bilhões e temos ainda 211 bilhões das concessões de bolsa de estudo. Quando a gente vê o passado, quando teve o movimento de maior corrupção do mensalão, do petrolão, que eram verdadeiros esquemas, onde as emendas nem eram mais suficientes para comprar o apoio, precisava corromper, tirar o dinheiro das estatais para poder comprar apoio de deputados aqui. Era vergonhoso, era um ataque à democracia. Nós estamos fazendo um acordo, nós retiramos a obstrução e vamos para a coisa mais democrática, que é votar. Ora, se o governo, a maioria tem votos, ela tem que colocar os votos no painel. É assim que é a democracia. Então, coloca o voto no painel, não tem problema nenhum. O PSD concorda em que se faça a votação nominal dos deputados. Precisamos avançar, impulsionar. Realmente é paradoxal. A oposição propondo e o governo, de fato, ainda claudicante. O requerimento proposto pelo vice-líder da maioria na Câmara, deputado Cacá Leão, pedia a votação de uma só vez de todos os requerimentos de obstrução apresentados pelos partidos oposicionistas, que reagiram. Existe requerimento sobre a mesa para a votação em globo que precede aos demais requerimentos. Se vossas excelências, eu vou dar a palavra ao relator, se vossas excelências da oposição não chegarem com o governo, com a situação num acordo, eu vou colocar o requerimento de votação em globo em pauta para a decisão do plenário. O que está na mesa são requerimentos procedimentais. São requerimentos de adiamento de discussão, adiamento de votação, que são etapas diferentes do processo. Se esse tipo de manobra vira moda, não existe mais obstrução na casa. Todo momento que tem destaque aí em cima de adiamento de votação ou de discussão, qualquer requerimento aí que englobe tudo, ninguém mais faz obstrução aqui. Na fase da sessão em que a matéria respectiva foi anunciada, requerimento de item 5, votação em globo ou parcelada. Não há nenhuma quebra constitucional, não estamos tratando de destaque, estamos tratando de questões procedimentais da sessão do Congresso Nacional. Na verdade, o que o governo quer é liberar 1 bilhão, tirar 960 milhões da educação, tirar dinheiro das áreas sociais para pagar emendas dos deputados que venderam seu voto para aprovar a reforma da Previdência que tira direitos do povo. Esse projeto de lei, senhores congressistas, senhoras congressistas, diferente do que foi dito aqui, ele abre crédito para o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, no total de 421 milhões de reais, para ajudar o pequeno produtor rural do Brasil inteiro. Diferente do que foi dito, está abrindo crédito
para a educação. É dinheiro saindo da educação, mais de 900 milhões tirados da educação, mais de 30 milhões tirados de ciência e tecnologia, mais de 20 milhões tirados do meio ambiente. Eu discordo sim dos discursos da oposição e nós sabemos disso. Nós estamos aqui tratando de dinheiro para construir creche, escola, para comprar ônibus escolar, entregar trabalho, entregar uma qualidade de vida melhor, entregar uma saúde mais decente. Essa atitude leviana que beira a irresponsabilidade de confundir deputados como eu, que votaram na reforma da Previdência, por absoluta convicção de que ela era necessária para o país, e generalizar numa política de troca de voto, é algo que efetivamente não contribui para o futuro desta casa. É um absurdo esse projeto que tira recursos da educação, que tira recursos da infraestrutura do país para ficar distribuindo recurso espalhado pelos ministérios, sabe-se lá como que eles vão ser distribuídos. Eu esclareço que nenhum de nós votou a Previdência, né, por troca de favor nenhum do governo. Votamos por convicção. 379 deputados. Por isso, senhor presidente, que eu vim a essa tribuna defender a votação desse crédito e amanhã da sessão onerosa, que faz parte também do acordo do Pacto Federativo e que entrega recursos, inclusive, para estados onde os deputados ligados aos governadores votaram contra a reforma. Em uma sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.039. O PT e PCdoB tentaram alterar a proposta, mas as emendas foram rejeitadas. Em conversa até há pouco tempo atrás com o nobre deputado Bongás, eu disse a ele que gostaria muito de poder acatar esses dois destaques, mas infelizmente eu não tenho amparo legal, eu preciso seguir o que está na Constituição Federal, que trata apenas do reajuste, que é o que foi mandado pelo governo no texto. Para que a gente pudesse acatar e para que eu tivesse amparo legal para fazer, o governo precisaria enviar a nova política do salário mínimo para esta casa, o que ele tem até o mês de dezembro para fazer. Nós tivemos a eliminação, a mitigação das desigualdades no país pelo fortalecimento do salário mínimo. Mas aqui, esta proposta congela, porque na medida em que eu vou apenas reajustá-lo pela variação da inflação, estou mantendo o mesmo poder de compra. Portanto, estão congelando o salário mínimo. O salário mínimo é para aquele trabalhador formal. No Brasil, o empregador paga muito e o empregado recebe pouco. A maior parte da economia é informal. E na economia informal não adianta de absolutamente nada aumentar o salário mínimo, seguindo a política de salário mínimo ao extremo do ex-presidente Lula nos 2 últimos mandatos do governo Dilma, a gente diminuiria o salário mínimo. Com muita preocupação, nós ouvimos aqui alguns dizerem: não podemos aumentar salário de uma canetada. Ora, quer dizer que uma vez mais a gente pode congelar salários de uma canetada? Uma vez mais nós podemos cobrar do setor mais frágil da sociedade o ônus da crise que não querem encarar para resolver? A gente precisa investir em educação, isso sim faz aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, o salário vai crescer naturalmente. Não precisamos de políticas públicas de salário mínimo na canetada. Precisamos que a economia cresça e que o salário, sim, a renda do trabalhador cresça. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada à sanção presidencial. Depois de muita negociação entre líderes partidários e o presidente da Câmara, os deputados aprovaram um projeto que define a divisão entre estados e municípios de parte dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal, que ocorre no dia 6 de novembro. Nós sabemos que está se construindo um acordo, mas é muito importante que, além de garantir os 15% para todos os municípios brasileiros, que nós respeitemos o Pacto Federativo e a liberdade do município utilizar esse recurso para aquilo que ele precisa. Quando muito dizer que ele tenha que estar em dia com a Previdência. Nós estamos em ano pré-eleitoral e veja bem, nós vamos colocar recursos e estamos correndo o risco de jogar recursos preciosíssimos pelo ralo.
nós sabemos a dificuldade que é cada centavo para ser mandado para os municípios. Os prefeitos já estão em campanha e seria muito importante a gente poder fazer uma forma de que esses recursos possam beneficiar realmente os municípios. Não vamos pensar em eleição. Nós temos que pensar, os prefeitos que estão sentados na cadeira hoje, eles têm o ônus, mas tem uns bônus também. E muitos prefeitos estão sofrendo com a queda de repasse, principalmente na área social, na área da saúde e diversas outras áreas. E com dificuldade, inclusive, ao final, de fechar suas contas, podendo ter as contas reprovadas e podendo ficar inelegível. É claro que nós precisamos conhecer o texto, né? Isso, se ter esse acordo, porque o que está nas conversas que foi discutido é ou para os municípios e para os estados. É claro que nós temos que ver o texto do caso dos estados para saber qual tipo de exigência está sendo feito para os estados, inclusive os estados do Nordeste, porque são os estados que têm melhor gestão fiscal do país. Esses estados não podem se sacrificar. O que ficou definido é que os estados vão ter a oportunidade de fazer o gasto com previdência e investimento. E os municípios vão ficar investimentos ou previdência. Dessa forma, atende aos municípios do Brasil. São recursos na ordem de 21 bilhões de reais que vão entrar no caixa dos estados e municípios e, sem dúvida alguma, isso vai estimular a economia do país. A proposta segue agora para análise do Senado. Os deputados aprovaram também, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal. Pela aprovação desse projeto, dessa PEC, que resolve distorções em todo o Brasil, que protege as trabalhadoras e os trabalhadores na Constituição Federal. Por isso, nós do Partido dos Trabalhadores votamos sim. É natural que, pela gravidade da situação do sistema prisional brasileiro, eles possam ter essa elevação. Mas é preciso que nós pensemos numa profunda e definitiva reforma administrativa, para que subcarreiras não sejam sucessivamente criadas. Roraima vive hoje uma urgência latente, que é a situação energética do Estado. A quantidade de abusos no ordenamento, de aumento de tarifas abusivos, isso sem qualquer precedente, considerando que nós somos o Estado realmente que estamos à margem de uma atenção especial do governo. Não foram nem 2, nem 4, nem 5 vezes que os aumentos vieram sem uma satisfação aos consumidores, considerando que nós temos o pior serviço de atendimento no que tange o serviço de energia elétrica do Brasil e o mais caro também. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Hoje a Comissão de Cultura aprovou uma emenda para o orçamento de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a gente recompor os cortes feitos por Bolsonaro na proposta para a cultura do ano que vem. Muito importante que esse Congresso acompanhe na tramitação, a gente possa defender a cultura, são recursos fundamentais para o Viva a Cultura, para a implantação de projetos em todo o país.